Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos à nossa reflexão. Nós vamos continuar refletindo, estudando o livro de Atos, que nos dá o cenário da igreja primitiva, aquela primeira igreja que surgiu logo após a ascensão de Jesus. E como é importante nós conhecermos este cenário da igreja primitiva, o que é que eles tiveram que enfrentar, porque nós vemos, quando nós estudamos o livro de Atos, que nesse período da igreja primitiva, a unção estava muito forte sobre os apóstolos, sobre os discípulos de Jesus. E por que razão isso não acontece hoje em dia? Pode ser uma pergunta que você esteja fazendo para você. Mas eu creio que, devido a eles conviverem com Jesus por 3 anos e meio e experimentarem aquela unção que estava sobre Jesus, presenciarem muitos milagres, muitos feitos gloriosos, entendendo a postura do filho com relação ao pai, eles ainda estavam com aquilo tudo muito fresco na sua mente e o desejo, com certeza, de que acontecesse o mesmo através da vida deles. E hoje, por que nós não temos esse fervor da igreja primitiva? Eu creio que é porque nós temos nos afastado muito de Jesus, nos afastado muito do conhecimento da sua palavra, porque Jesus é a palavra. Se você conhece profundamente a palavra, você vai ter Jesus muito mais próximo de você. E aí você vai receber esta unção dos céus, esta autoridade espiritual, por você estar mais próximo de Jesus. E assim você vai poder também fazer os feitos e os milagres que Jesus fazia, sempre em nome dele. Não vamos esquecer disso. Então, nós vamos dar continuidade nesse tema da igreja primitiva. E o título dessa mensagem é: Jesus primeiro fazia e depois ensinava. Veja como é importante, como Lucas começa o Evangelho de Lucas, o livro de Atos, falando para Teófilo, que nós já entendemos, já conhecemos um pouco sobre este romano, do qual Lucas dedicou esta obra lucana, e que provavelmente ele financiou de alguma forma esse trabalho. Mas Lucas começa falando assim: Jesus fazia e depois ensinava. Porque quando nós recebemos uma informação, mas ainda nós não vivemos aquela informação, nós não vivemos ainda aquela verdade, nós até podemos ensinar com base na informação que nós recebemos. Mas se você viveu aquela informação que você recebeu, aquela verdade que você recebeu, se você viveu na pele, você vai ter muito mais autoridade para ensinar sobre aquela verdade. E Jesus era a verdade. Ele vivia a verdade todo o tempo. Então, ele tinha toda a autoridade do céu para ensinar, mas antes ele sempre procurava fazer. Nós devemos sempre adotar essa postura na nossa vida. Nossa vida familiar, nossa vida profissional, nossa vida espiritual, onde quer que seja. Se você quer ter mais autoridade sobre um tema, sobre um assunto, procure viver na sua pele aquilo que você está querendo ensinar. E nós vemos que tem um elemento fundamental que conecta o Evangelho de Lucas ao livro de Atos. E essas duas coisas, essas duas conexões que nós vemos tanto no Evangelho de Lucas como no livro de Atos, é a oração e é o louvor. Se lembre que quando Jesus já tinha sido entregue aos soldados romanos, pelo seu próprio povo, ainda na cruz, sofrendo uma grande dor, ele estava ali intercedendo por seus inimigos, pedindo ao Pai que o perdoasse.
Então nós vemos aí que no Evangelho de Lucas, onde estão mostrados os feitos de Jesus, a postura de Jesus, nós vemos esta oração que Jesus fez no momento angustiante da sua vida, mas ele estava ali não pensando em si, estava pensando nos inimigos que estavam ali crucificando e submetendo ele àquela grande dor. Se você for em Lucas 23, 34, nós lemos Jesus dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Perdoa, Pai, eles não estão sabendo o que estão fazendo. Eles não tiveram a revelação do teu filho. E os soldados ali, continuando com aquelas atitudes, inclusive pegaram as roupas de Jesus e tiraram sorte para saber quem ficaria com a túnica de Jesus. Então Jesus sempre orava ao Pai em todos os momentos de decisão da sua vida. Ele buscava do Pai o aconselhamento, quando ele tinha que tomar uma decisão definitiva, que envolvia inclusive a missão que ele tinha recebido do Pai para esta terra. Quando nós vamos a Atos, saímos do Evangelho de Lucas e vamos a Atos, nós vemos que essa prática da oração foi também passada para os seus discípulos. Jesus passou essa prática da oração para os seus discípulos, porque a igreja primitiva, ela nasceu e se sustentou também pela oração dos seus discípulos, dos seus apóstolos. Veja em Atos 1, de 12 a 14. Abra sua Bíblia, é muito importante que você acompanhe na sua Bíblia o texto. E nós lemos: Então eles voltaram para Jerusalém, os discípulos, sobre a orientação de Jesus, voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras. Eles estavam no monte das Oliveiras quando Jesus ascendeu, e Jesus disse: voltem para Jerusalém. Eles estavam voltando. Quando chegaram em Jerusalém, eles subiram ao aposento onde estavam hospedados. E ali se achavam presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, os seus discípulos, os seus 11 discípulos. Todos eles, você está lendo na sua Bíblia, todos eles se reuniam sempre em oração, acompanhado das mulheres, acompanhado de Maria, mãe de Jesus, e inclusive com os irmãos de Jesus. Então, esta prática da oração, Jesus conseguiu impregnar no espírito dos seus discípulos, dos seus apóstolos. E eles estavam vendo na prática como Jesus agia com relação a isso. Atos 2, de 41 a 47, nós vemos o evento de Pentecostes, quando 3.000 pessoas se converteram pela pregação de Pedro. Ali o Espírito Santo já estava sobre Pedro, Jesus já tinha ascendido, e Pedro, com uma unção poderosa, através de um discurso, conseguiu converter 3.000 pessoas. Nós lemos no verso 41, capítulo 2. Os que aceitaram a mensagem de Pedro foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, se dedicavam ao partir do pão e se dedicavam às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Mas nós estamos vendo aí que a base, o fundamento eram as orações. Todos que criam mantinham-se unidos, em unidade. A oração cria uma unidade.
A unidade era tão grande que a Bíblia diz que naquela época eles tinham tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades, vendiam seus bens, distribuíam a cada um conforme a necessidade e todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Além das orações, que é que nós lemos aqui, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E por causa disso, dessa postura de oração, dessa postura de louvor, dessa unidade tão grande a ponto de terem tudo em comum, comerem juntos e vendo a necessidade de cada um e repartiam conforme a necessidade de cada um, o que é que nós lemos depois? E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Pessoas estavam sendo salvas a partir dessa postura da igreja primitiva e eram acrescentados no rebanho. Nós vamos ver aqui alguns versículos outros que também nos falam do poder da oração, nos mostram, ainda no contexto da igreja primitiva, como a oração teve tanto poder a fim de libertar os discípulos apóstolos de Jesus das cadeias romanas. Veja em Atos 12, de 1 a 11. Abra sua Bíblia e vamos juntos. 16 guardas romanos estavam tomando conta de um só homem. Quem era esse homem? Pedro. Pedro tinha sido preso, tinha sido levado para a prisão romana, e para tomar conta de um homem precisavam de 16 guardas romanos. Eles temiam o quê? Que Pedro pudesse fugir de lá se fosse guardado por 1 ou 2 soldados. Porém, a igreja estava orando pela liberdade de Pedro. E o poder de um anjo foi suficiente para libertar Pedro das mãos de 16 soldados. Eram 4 escoltas de 4 homens. Então veja, 16 soldados romanos para tomar conta de um homem, que era Pedro. Mas o poder de um só anjo resolveu tudo. Colocou Pedro em liberdade. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, porque Jesus ascendeu. Jesus foi crucificado pelas suas obras aqui na terra. Mas a sua igreja continuou fazendo os mesmos feitos, os seus discípulos, os seus apóstolos. Então o rei Herodes continuou perseguindo aqueles discípulos de Jesus e prendeu alguns com a intenção de maltratá-los. Inclusive mandou matar à espada Tiago, que era irmão de João e que era muito atuante na igreja primitiva. E Herodes, percebendo que isso agradava aos judeus, ele prosseguiu prendendo também a Pedro, que nós já comentamos acima, durante a festa dos pães sem fermento, dos pães asmos. Tendo-o prendido, lançou Pedro lá no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. 16 soldados para tomar conta de um homem poderoso na unção de Cristo. Herodes pretendia submeter Pedro a julgamento público depois da Páscoa. Então Pedro ficou detido na prisão, mas a igreja estava orando intensamente, orando a Deus intensamente por Pedro. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, na noite anterior, Pedro estava dormindo entre 2 soldados. Além disso, preso com 2 algemas.
e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Um anjo, um ser espiritual, apareceu ali na cela onde estava Pedro e uma luz brilhou. Então o anjo tocou no lado de Pedro e o acordou. E falou: depressa, levanta-te. Nessa hora que o anjo falou isso, as algemas que estavam no punho de Pedro caíram. Pedro estava sendo liberto pelo anjo do Senhor. O anjo então falou: vista-se e calce as sandálias. Pedro ali, com certeza, estava meio atordoado, mas ele estava seguindo aquelas ordens. E assim Pedro fez. E disse o anjo: põe a capa e me siga. E saindo Pedro, o seguiu, não sabendo que era real o que estava sendo feito por meio daquele anjo. Porque nesses momentos que a gente vive uma experiência sobrenatural, nós ficamos meio assim, confusos. Será que é realidade? Será que é sonho? O que é que está acontecendo comigo? Com certeza você já passou por alguma experiência espiritual e teve essa mesma sensação. Então foi o anjo e Pedro seguindo ao anjo, passaram a primeira guarda, passaram a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão automaticamente se abriu, como se tivesse um controle remoto ali. E quando se abriu, passaram pelo portão, tanto o anjo como Pedro. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Porque essas aparições de anjos são assim. Aparece por um tempo, faz aquilo que tinha que fazer e de repente desaparece. Então Pedro, nesta hora, caiu em si e disse: não, eu estou liberto, eu estou fora da prisão. Então ele caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu estava esperando. Então nós podemos ver que a oração, o poder da oração, traz libertação. O poder da oração envia anjos, aquelas pessoas que nós estamos orando, para proteger, para cuidar, para libertar. E o outro ponto muito importante que nós vemos na igreja primitiva é o louvor. O louvor é tão presente lá no início do Evangelho. Nós temos o Cântico de Maria, nós temos o Cântico de Zacarias, que também receberam todos dois uma visitação angelical. Mas este louvor se prolonga na vida comunitária da igreja primitiva. Então nós vemos que tanto a oração como o louvor, nós vemos no Evangelho de Lucas, vemos na vida de Jesus e depois vemos na vida da igreja primitiva, lá no livro de Atos. Você está entendendo a ponte que Lucas faz? Outro tema importante que é abordado por Lucas e que tem continuidade em Atos é o tema da riqueza e o tema da pobreza. Lá no Evangelho de Lucas, Jesus alerta para o perigo da riqueza como um obstáculo para o discipulado. Nós temos o evento do jovem rico. Você pode buscar na sua Bíblia, estudar este evento, como Jesus chama a atenção para a questão da riqueza, como sendo um obstáculo para você avançar nos caminhos do Senhor. Não que Deus seja contra a riqueza, mas os nossos olhos não devem estar postos na riqueza, devem estar postos no Senhor, e Ele vai lhe dar a riqueza que Ele acha que você merece e que não vai comprometer a sua vida espiritual. Então, lá no evento do jovem rico, estude este evento, que você vai ver como Jesus trata essa questão da riqueza.
E também o evento de Zaqueu, que depois que ele teve um encontro com Jesus, ele se dispôs a colocar disponível os seus bens como instrumento de justiça. Então vocês podem estudar o evento do jovem rico e o evento de Zaqueu. Lá em Atos, nós vemos que essa dimensão comunitária, ela se amplia quando os discípulos em Jerusalém passam a compartilhar tudo em comum, não havendo, por isso, necessitados entre eles. Não é lindo isso? Será que nós já temos uma maturidade espiritual para viver desta forma, em comunidade? Deixe seu comentário. O que é que você acha? Lá em Atos 4, 32 a 35, nós lemos: da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração, falando da unidade. Ninguém considerava unicamente sua coisa que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e da grandiosa graça que estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, porque tudo era repartido e as necessidades eram supridas. Pois os que possuíam terras ou casa as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Então nós vemos aí como a unidade nos leva a vivenciar uma unção poderosa em Cristo Jesus. Como a unidade nos leva a avançar na nossa caminhada espiritual. Em Lucas 24, de 44 a 47, nós lemos Jesus falando. Estamos no Evangelho de Lucas agora. Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, o entendimento daqueles discípulos ali se abriu e eles começavam a entender as Escrituras, que antes eles não conseguiam entender. E então Jesus diz: está escrito que o Cristo haveria de sofrer, haveria de ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então Jesus aqui está enfatizando mais uma vez que todas as profecias que estavam sobre ele foram cumpridas devido à sua obediência. Mas que agora que ele ascendeu para o Pai, os seus discípulos teriam que dar continuidade a esta obra. E o Jesus ressurreto, ele declara que ele é o Cristo. E ele ordena a seus apóstolos que continuassem pregando em seu nome. E pregando o quê? A mesma mensagem de João Batista, pregando a mesma mensagem de Jesus, que era sobre o arrependimento e o perdão dos pecados. Então nós vemos aí que os evangelhos, nós aqui estamos correlacionando o Evangelho de Lucas com o livro de Atos, vendo os feitos de Jesus, vendo as ordenanças de Jesus para com os seus discípulos, os seus apóstolos. E no livro de Atos nós vemos esses mesmos feitos sendo operados através da vida dos seus apóstolos, que receberam esta unção do Espírito Santo e prosseguiram nesta obra
pregando sobre o Evangelho, pregando sobre as boas novas, ampliando o reino de Deus sobre toda a terra conhecida na época. Mas eles deveriam começar em Jerusalém, porque é ali que eles receberam o poder do Espírito Santo, através do evento de Pentecostes. Mas eles deviam ir pela Judéia, Samaria, Galileia, até os confins da terra da sua época. Hoje a terra está muito mais ampliada. E Jesus está precisando dos seus discípulos, dos seus enviados, para pregarem na Ásia, na África, no Brasil, na América Latina, na América do Norte. Ele precisa desse exército. Você está disposto a continuar com esta obra de Jesus? Então se aproxime dele, para você receber esta autoridade espiritual, para você receber esta unção que estava sobre Jesus, mas que agora ele quer derramar sobre a sua vida. Eu te abençoo com esse entendimento, com essa fome de conhecer as Escrituras, de conhecer a palavra de Deus e viver esta autoridade espiritual na sua própria vida, convertendo a todos aqueles que estão ao seu redor, em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua fidelidade. Deixe sua opinião nos comentários, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Vamos expandir o reino de Deus sobre toda a terra, porque Jesus já está se preparando para voltar aqui para a terra na sua segunda vinda. E nós estamos com muita expectativa deste dia. Que Deus lhe abençoe a sua família, abençoe a sua casa, com o poder e a unção do Espírito Santo. Até o próximo domingo, quando nós nos encontraremos. Aguardo você.